Então, apesar de nós acharmos que os obstáculos vêm de fora, na realidade, eles vêm de dentro de nós. São as nossas crenças limitantes, são as nossas limitações interiores que nós mesmos cultivamos. São os nossos inimigos interiores que vão sempre estar querendo mentir para nós, ou vão estar querendo nos trair, ou vão estar querendo nos autossabotar. São momentos em que ficamos autodramatizando uma situação, nos colocando em uma posição de vitimização. E os obstáculos que vêm de fora também, na realidade, são aliados dos nossos obstáculos interiores. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu várias vezes comigo. Na escola, por exemplo, quando eu não estudava uma determinada parte da matéria, eu ficava pensando assim: tomara que não caia esse assunto na prova. E é lógico que caía, né? Então, isso são os nossos obstáculos exteriores que são aliados dos nossos obstáculos interiores. Então, quanto maior for o trabalho que nós queremos empreender para nos tornar pessoas melhores ou para ajudar a construir um mundo melhor, mais resistência nós vamos encontrar pelo caminho. Por isso, quando aparecem grandes obstáculos, nós devemos procurar dividir esses grandes obstáculos em dificuldades menores, em obstáculos menores, para que nós possamos dar conta. Então, um exemplo desse é de uma viagem que eu fiz há muito tempo atrás, na minha juventude. Em uma das vezes que eu estava de férias, eu programei uma viagem de carro sozinho, de São Paulo até a cidade de Conceição da Barra, no Espírito Santo. Naquela época não tinha celular, não tinha Google Maps, não tinha Waze. Portanto, faz muito tempo. Então eu combinei de me encontrar com alguns amigos nessa cidade de Conceição da Barra. E a cidade de Conceição da Barra fica bem na divisa do Espírito Santo com a Bahia. E a ideia seria seguir rumo à Bahia, rumo a Porto Seguro, que era o destino final. Então o que eu tinha naquela época era um mapa rodoviário que vinha junto com o guia 4 rodas. Se eu apenas olhasse todo o trajeto de São Paulo até Conceição da Barra, seria um grande obstáculo, mais difícil de superar também. Então eu dividi essa viagem em trechos menores, memorizando os nomes das cidades que eu deveria colocar como o próximo destino. E assim, a cada trecho percorrido, eu buscava pelo trecho seguinte, e assim eu ia completando a viagem. Eu fiz a primeira parte da viagem percorrendo aproximadamente 850 a 900 quilômetros, que eu levei 12 horas para fazer esse trecho. Saí às 6 da manhã de São Paulo e cheguei às 18 horas na cidade de Piúma, em Espírito Santo também, que foi uma sugestão de um dos amigos. E deu essa sugestão de parar nessa cidade, que era uma cidade bastante tranquila, que teria infraestrutura para poder acampar, fazer esse tipo de coisa. Na manhã seguinte, eu segui da cidade de Piúma, também fica no Espírito Santo, né? Parti de Piúma e percorri aproximadamente 350 quilômetros até chegar na cidade de Conceição da Barra. Assim que eu cheguei na cidade de Conceição da Barra, eu consegui localizar facilmente o camping onde os meus amigos estavam hospedados. Mas eles não estavam lá quando eu cheguei. Porque naquela época eu fazia viagem de carro, mas utilizando locais reservados para poder acampar. Porque tinha infraestrutura para banho, locais para lavar roupa, tinha segurança também. Então, chegando nesse camping, em Conceição da Barra, eu perguntei para o dono do camping se ele sabia onde estavam os meus amigos. E ele disse que provavelmente eles tinham saído para almoçar e ele me indicou um possível restaurante onde eles podiam estar. E aí eu fui caminhando até lá e encontrei os meus amigos lá. É claro que durante essa viagem apareceram vários perrengues, como por exemplo, depois que eu saí de São Paulo, peguei a estrada, eu percebi que o volante do carro trepidava muito. Aí eu percebi que eu precisava balancear as rodas.
E assim eu parei na cidade de São José dos Campos para fazer esse balanceamento. E também tive problemas com o carburador, que tinha algumas peças soltas. E isso porque eu tinha feito a revisão do carro antes de sair. Teve também chuva que causou alagamento onde a barraca estava armada. E eu tive que dormir no carro essa noite. Então teve dias também que eu passei com crises de diarreia. Então teve vários perrengues pelo caminho. Mas o importante é que a cada perrengue não adiantava ficar desesperado, e sim buscar uma solução de cada vez. Ou seja, durante a nossa jornada de vida, nós também vamos encontrar perrengues pelo caminho, vamos encontrar obstáculos pelo caminho, mas nós devemos lidar da mesma forma, cuidando de um caso de cada vez e sem desespero. Então, com tudo isso, quando nós temos um grande problema para ser resolvido, é importante nós aprendermos a dividir esse grande problema em problemas menores, pois assim eles ficam mais fáceis de serem resolvidos. E para podermos fazer essa divisão do problema grande em problemas menores, nós precisamos usar o nosso raciocínio, a nossa criatividade, e não nos deixar levar apenas pelas emoções. Porque quando nós nos deixamos levar apenas pelas emoções, não conseguimos raciocinar em busca das soluções. Então esse é um exercício que nós devemos praticar todos os dias. E quanto mais nós praticamos, melhores nós nos tornamos. E assim nós desenvolvemos mais resiliência para lidarmos cada vez melhor com os nossos sofrimentos emocionais.